falar em doação de órgãos é falar sobre a vida. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, no Brasil são mais de 30 mil pessoas na fila à espera de um órgão. Portanto, é fundamental conscientizar a população a respeito da importância e dos procedimentos que envolvem a doação de órgãos e tecidos. Legalmente, qualquer pessoa que esteja gozando de boa saúde, né, e que não tenha nenhuma doença que possa ser transmitida através dos órgãos e da doação, não tem limite de idade, né? Qualquer pessoa, a princípio, é potencial doadora. Na verdade, quando a gente tem o paciente com morte cerebral na UTI e a gente vai avaliar se essa pessoa tem alguma dificuldade de fazer a doação por ter alguma doença no passado, que pode ser contagiosa, isso aí diminui bastante. Nem todo mundo que tem morte cerebral é doador, mas é potencial doador. A gente sempre reforça aí para as famílias e para a população em geral a importância de se doar órgãos. Hoje a gente tem inúmeros pacientes que precisam de um órgão e muitos precisam desses órgãos para viver, eles não têm outra opção. Claro que sempre depende de qual órgão. No nosso caso aqui da hemodiálise, nós temos a hemodiálise e a diálise peritoneal, que são métodos de substituição renal que mantêm esses pacientes vivos, ainda com uma boa condição, né? Mas que dependem também de um rim para tentar voltar a uma vida muito mais próxima da sua normalidade, mas estes ainda têm outra opção. Pegamos, por exemplo, o caso de coração. Tem muitos pacientes que precisam de um transplante para viver. Se eles não receberem um novo coração, eles acabam falecendo. Pulmão, mesma coisa. Fígado, muito parecido, mortalidade muito alta, pacientes com insuficiência hepática. Então, todo dia tem gente falecendo que poderia se salvar se conseguisse um órgão. No Brasil, considerado o normal, é uma doação por ano para cada 100 mil habitantes, né? Considerando Bagé, nós deveríamos ter uma doação por ano, seria o razoável aqui para nós. Como eu te digo, tem muito mais morte cerebral, né? Eu acredito que deva ter umas 5, 6 mortes cerebral por ano aqui, diagnosticada definitivamente, que poderia ser doador. Mas, na verdade, se a gente conseguisse fazer 1 ou 2 doações por ano, seria a nossa meta, né? Nós viemos durante muitos anos conseguindo fazer 2, 3 doações por ano. Nos últimos 2 anos nós fizemos uma doação só, tá? E isso também reflete muito a dificuldade de trabalho que o hospital hoje tem, né? Dificuldade de financiamento e o próprio SUS enfrenta hoje muito problema. As pessoas estão muito descrentes do SUS, né? E isso faz com que as pessoas aumente a negação da doação por parte dos familiares. Existe uma série de problemas. Mas o ideal para Bagé seria 2 doações, 1 ou 2 doações por ano. Apesar da estrutura necessária para a realização de transplantes ter crescido muito nos últimos anos, a doação ainda esbarra no fato de quase metade das famílias não autorizarem a retirada dos órgãos dos familiares com morte cerebral. A gente tem também que lembrar que uma vida que se vai são várias que ficam. Um paciente pode ser doador de órgãos e de tecidos diversos, né? Desde córnea, pulmão, coração, rim, fígado, pâncreas, muita coisa, tá? E são muitas vidas que a gente pode salvar com um único paciente,
Não basta o paciente ter dito que é doador, né? Quem faz a liberação para o paciente doar os seus órgãos é a família. Então, normalmente as pessoas acabam lembrando e concordando com o que o paciente disse em vida e respeitando essa vontade do paciente. Na verdade, antigamente existia uma lei que tu colocava numa carteira de identidade se tu era ou não doador de órgãos. E isso aí foi uma coisa que foi mal conduzida e não teve mais relevância. Então, hoje em dia, só é doador a pessoa que tem os órgãos liberados pela família, né? A família concordando com a doação de órgãos, à medida que a gente conversa com o familiar e explica que o paciente está com morte cerebral e que tem condições de fazer essa doação, o familiar, de maneira geral, respeita a vontade do paciente em vida, seja de ser doador ou não. Né? Mas quem decide é a família. Nosso enfoque é esse, né? É fazer com que a pessoa da família ou todos os familiares se deem conta que aquela pessoa poderá salvar. A campanha normalmente da doação de órgãos é 1 por 8, né? Ou seja, um paciente com morte cerebral pode salvar até 8 pacientes em vida que estão na fila de transplante. O que acontece? A nossa ideia de transmitir para as pessoas, enquanto CIDOT, né, que é a comissão que nós temos formado dentro do hospital, de que as pessoas possam estar de um lado da corda, de um lado doando os órgãos e do outro precisando. Porque, na verdade, claramente falando, o que é uma doação de órgãos? É um ato puro e simples de amor. Porque a pessoa que vai doar aqueles órgãos, eles não vão fazer diferença nenhuma na hora do paciente ser velado, porque não se percebe que o paciente teve os órgãos retirados, ele não fica mutilado, ele não fica deformado, então ninguém se percebe que o paciente, o corpo do paciente vai para o velório no caixão, tal qual a pessoa conhecia. Porém, os outros órgãos dele, que foram retirados naquele momento, enquanto a pessoa está sendo velada, está sendo colocado um coração a bater, um rim a funcionar, um fígado, e isso tudo é que a pessoa que está sendo a doadora, a família doadora, tem que levar em consideração, né? Esse ato. Deixa eu fazer um esclarecimento que eu acho muito importante nisso aí, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente deveria trabalhar a partir de agora na mídia, né? O conceito de morte cerebral, né? Volta e bem a gente ouve falar que a pessoa estava em coma há 10 anos e acordou e tal. Isso tudo gera uma fantasia na pessoa, que a pessoa que está com morte cerebral pode ainda sobreviver, né? Isso aí é uma coisa que é o grande problema da família aceitar fazer a doação de órgãos. E eu acho muito razoável, né, que a família tenha essa dúvida, né? É muito difícil uma pessoa entrar dentro de uma UTI e ver que o coração está batendo, que o paciente tem pressão, está quentinho, está fazendo xixi, como é que está morto, né? Difícil da família entender isso aí. Acontece o seguinte, a gente tem uma série de coisas no corpo que a gente não comanda. A respiração, os batimentos do coração, a temperatura corporal e por aí vai. Uma série de coisas que a gente não sabe como é que se comanda isso. Isso é comandado pelo cérebro e pelo sistema nervoso autônomo. Quando o cérebro morre, e vou dizer uma coisa para vocês que estão ouvindo e vendo esse programa, é muito duro o protocolo do Ministério da Saúde. Para a gente dizer que uma pessoa está com morte cerebral, é preciso fazer uma série de exames e não tem a mínima possibilidade de erro. É zero a possibilidade de erro, tá? Quando existe a morte cerebral, o cérebro morreu, mas os outros órgãos ainda não morreram, o que acontece? O cérebro para de mandar comando para esses órgãos, aumenta os batimentos, diminui os batimentos, respira isso, respira aquilo, faz xixi, não faz xixi. Os órgãos, eles seguem funcionando, mas sem comando, eles começam a parar de funcionar. Então, existe um espaço de tempo pequeno entre a morte cerebral e o funcionamento normal destes órgãos, que permite que a gente tire esses órgãos do cadáver, porque esse paciente já é um cadáver. A morte cerebral é o diagnóstico de morte. No atestado de óbito vai a hora do diagnóstico da morte cerebral. Deste cadáver que será enterrado, né, junto com o resto do corpo do paciente, e salvar no mínimo 8 vidas, né, de pessoas que estão lá no hospital morrendo esperando esses órgãos, né? As pessoas se pararem para pensar nisso friamente,
não tem a menor possibilidade de não fazer a doação do ente querido, entendeu? E mais, eles têm que pensar que essa mesma pessoa, outra pessoa da família, pode estar amanhã ou depois precisando de um órgão do outro lado disso aí, rezando para alguém entender isso aí e fazer a doação, né? Existe muita descrença, o sistema único de saúde não funciona direito, toda hora está saindo essas coisas na mídia, que falhas e tal. Não tem como ter falha no diagnóstico de morte cerebral. Ele é... 3 médicos têm que participar, 3, não é 1 nem 2, são 3 médicos que têm que participar. O pessoal que vem fazer a captação, que vem fazer a retirada dos órgãos, vem de Porto Alegre aqui, eles não vêm sem todos os testes serem enviados para ele, comprovada a morte cerebral. É um processo muito rígido, ninguém está aqui para tirar órgão de gente viva, na verdade, né? As pessoas têm que entender o que é a morte cerebral. Não é o coma. Tem muita gente em coma aí, fica anos em coma, depois acorda. Mas morte cerebral é questão de horas, poucos dias, e o paciente não vai conseguir mais doar os órgãos, entendeu? E isso é outro problema, porque as pessoas ficam aqui em dúvida, às vezes, se não discutiram isso em vida, né? Doa, não doa. Aí 2 querem doar, um chega lá de fora da cidade, não, mas ele está tão quentinho, mas tudo de novo, entendeu? Aí, quando eles resolvem fazer a doação, não é mais viável, entendeu? Não tem mais como fazer. Aí eles querem fazer de qualquer jeito, né? Então, para evitar essa situação, digo para ti, nossa experiência aqui, se essa questão vem clara de casa, discutida previamente ao evento que causa a morte cerebral, esses pacientes, nós nem falamos para eles, eles dizem... Doutor, se ele tiver morte cerebral, ele queria ser doador de órgãos, viu? Eles só nos dizem antes da gente falar para eles. É isso que a gente busca, entendeu? Nós não queremos obrigar ninguém a ser doador, mas tem que oferecer essa possibilidade para todas as pessoas, né? E isso é muito importante. Legalmente, todo paciente que fechar protocolo de morte encefálica, ele é considerado morto. Ele pode estar ainda com batimentos cardíacos, graças a uma máquina, tá? Então, o médico, inclusive, depois de fechado o protocolo de morte encefálica, ele pode desligar os aparelhos. Ele tem autonomia para desligar os aparelhos independente da vontade da família. Claro que normalmente não é feito isso, a gente sempre conversa com a família, tudo, nos casos que tem, né? Todas as equipes costumam fazer isso, mas o médico está autorizado a fazer isso, por quê? Porque fechou-se o ciclo, acabou. Morte encefálica é igual a morte. Então, a partir daquele momento, o paciente está declarado morto. E é nesse momento que a gente entra em busca da doação de órgãos. O paciente foi declarado morto, os órgãos ainda são viáveis porque estão sendo mantidos graças aos aparelhos, e é nesse momento que pode se fazer a retirada para doação. E então a gente chama a família, explica, e a gente precisa da autorização da família. Não é fácil, a gente sabe das dificuldades que porque é sempre um momento extremamente doloroso e de emoções muito intensas das famílias, né? Por isso que a equipe é sempre composta por psicólogo também, que costuma fazer todo esse acolhimento da família, toda explicação, né? Para a gente dar todo o suporte em pouco tempo das famílias entenderem melhor todo esse processo, que consigam então entender e serem favoráveis a essa doação, né? Isso é uma coisa que eu quero deixar claro para as pessoas. Doação de órgãos hoje é um tratamento comum pelo SUS, né? Qualquer pessoa tem acesso ao transplante de órgãos. O grande fator que impossibilita esse tratamento, embora seja de altíssimo custo, o que impossibilita o tratamento é a falta de doadores, né? Então, assim, tem uma fila imensa de pessoas esperando um órgão para se salvar,
e outra fila imensa de potenciais doadores que estão enterrando os órgãos desses pacientes junto com o corpo. O diagnóstico de morte cerebral é um momento doloroso para as famílias. Ao mesmo tempo, do ponto de vista prático, é quando começa uma verdadeira corrida contra o tempo. Afinal, para quem espera por um órgão compatível, cada minuto é precioso. Existe uma central estadual de transplante que coordena tudo isso, né? A partir do momento que a gente faz o diagnóstico de morte cerebral, a gente comunica a Central Estadual de Transplante e aí começa um trânsito de informações muito intenso. Isso é um processo que envolve uma centena de pessoas, né? Porque de profissionais envolvidos, né? Para cada órgão que é retirado e colocado na outra pessoa, são mais de 10 profissionais envolvidos, né? Então, assim, estes órgãos normalmente vão para os grandes hospitais de Porto Alegre, né? Onde são colocados nos receptores, que são também em casa, muitos estão nos hospitais, mas muitos estão em casa, tem que se dirigir para Porto Alegre. Enquanto a gente está retirando os órgãos aqui, tem pacientes que já estão sendo colocados na mesa de cirurgia lá em Porto Alegre, aguardando o órgão. Para vocês terem uma ideia, um coração, que é o órgão que menos sobrevive fora do corpo, quando é retirado do doador aqui em Bagé, ele tem 4 horas para ser colocado no receptor lá em Porto Alegre. Então, o cara tira o coração aqui do coisa e ele bota dentro do gelo ali e sai correndo direito ao aeroporto para poder pegar o voo e chegar lá e com um coração viável para conseguir botar, entendeu? É uma coisa que envolve muitas pessoas, muito organizado, feito com muita responsabilidade. A gente não fica sabendo para quem vai os órgãos, né? Só se a pessoa que recebeu os órgãos no futuro quiser saber, às vezes a central informa, mas não é comum, tá? Porque existem problemas também, eles não aconselham de dizer para quem vai os órgãos, né? Mas a central estadual é que tem as compatibilidades e distribui pelos hospitais. Os exames feitos que fazem o diagnóstico de morte encefálica, que o diagnóstico definitivo, é um exame que até a família pode acompanhar para fazer e que o médico está acompanhando mostra, porque ele é colorido e vai mostrando onde vai entrando o contraste, que ele não entra dentro do cérebro, né? Então é 100% de certeza que não existe mais nenhuma movimentação, nenhuma atividade cerebral. Ao passo que se tu fizeres uma tomografia, a mesma tomografia, num paciente em coma, o contraste vai entrar, porque ele pode ter diminuídas atividades cerebrais, mas ele tem. Então, algumas áreas estão sonolentas ou dormindo, né? Uma maneira mais lúdica de ser explicado. Mas ela tem as outras partes do cérebro funcionam. E na morte encefálica, não, é zero, não tem a menor possibilidade. Então, o coma é uma sonolência profunda e tem vários graus. E que se a pessoa está em coma em Glasgow 3, que é o que a gente chama 5, né, que seria um coma bem importante, ela não acorda no primeiro momento, mas a chance dela recuperar existe. A morte cerebral, não tem, é zero. Tanto que quando o paciente morre, o horário do óbito é o horário da morte encefálica, porque ele morreu ali. Sem cérebro, ninguém funciona. A gente consegue manter com muito trabalho, com muita dedicação, esse paciente com os órgãos viáveis durante 24 horas, 48 horas no máximo. Depois não tem mais viabilidade. Vale ressaltar que, em alguns casos, não é preciso esperar alguém morrer para a retirada dos órgãos. Alguns órgãos é possível fazer doação intervivos, que a gente chama. Existe a doação entre falecidos, lista de doador falecido, que a gente chama, esse é o termo, doador falecido e doador vivo. Tá? Doador vivo, caso mais clássico é o renal, porque nós temos 2 rins, porque a gente consegue viver com um rim normalmente. Então, é o típico caso que a gente consegue fazer com calma, toda uma avaliação no potencial doador e fazer um transplante com toda a calma e segurança possível. Por outro lado, temos outros casos que o paciente não tem condição de receber um transplante.
Então esse paciente não tem outra opção, ele tem que fazer a diálise, né? Mas acho que a grande maioria dos pacientes acabam entrando em lista de transplante, né? E acabam tentando um transplante, né? Nós temos também os casos de pacientes que já transplantaram e que por alguma razão acabaram tendo rejeição do transplante e que acabam voltando também para cá para diálise e que entram às vezes novamente na fila e às vezes conseguem um segundo transplante, terceiro transplante e tocam a vida graças a esses órgãos doados por quem se foi. Em Bagé, cerca de 90 pessoas recebem tratamento de hemodiálise e lidam diariamente com a expectativa do surgimento de um doador compatível. Eu tinha problema de diabetes, né? Aí eu comecei a ficar ruim, fazer tratamento, assim. Aí eu tive que entrar para a hemodiálise. Aí eu fiz 2 anos e 8 meses de hemodiálise, né? Aí depois eu fiz o transplante. Só que antes disso, eu tive uma parada cardíaca, tive 14 dias em coma, né? Aí depois eu fiz o transplante. Só que eu fiz o transplante duplo. Eu fiz rins e pâncreas, né? Aí, graças a Deus, depois que eu fiz o transplante, eu melhorei bastante, né? Foi outra vida, né? Quanto tempo faz tudo isso? Isso aí fez 9 anos. Só que agora, depois de... Quando eu fiz 9 anos de transplante, né? Aí depois eu tive que entrar para a hemodiálise de novo. Que o rim diminuiu a função, aí eu tive que entrar na hemo. Só que o pâncreas, ele está funcionando bem. O paciente que faz hemodiálise é o paciente que evoluiu com falência renal, com insuficiência renal terminal. Os rins pararam de filtrar o sangue, normalmente com uma taxa de menos de 10%. Acima disso, dificilmente alguém entra em hemodiálise. E a partir desse ponto, as taxas no sangue aumentam muito. O rim não consegue mais filtrar o sangue adequadamente e esse paciente começa a se sentir mal. E então precisa de uma terapia de substituição renal, ou seja, precisa de algo que faça o funcionamento do rim que não está fazendo mais. E para isso a gente tem 3 opções, né, hoje. Uma é a hemodiálise, que é feita a filtração do sangue através de uma máquina. O paciente vem 3 vezes por semana na clínica, faz sessões de mais ou menos 3 horas e meia, mais ou menos, 3 vezes por semana. Tá? Tem a diálise peritoneal, que é uma diálise que é feita pela barriga com um catéter que o próprio paciente faz em casa, onde infunde um líquido e o próprio organismo filtra o sangue para aquele líquido, depois retira o líquido e coloca um outro novo. É uma outra modalidade. Nós temos aqui em Bagé hoje 10 pacientes fazendo diálise peritoneal. Para vocês terem ideia, a hemodiálise nós temos hoje em torno de 90 pacientes aqui. Eu em 2008 transplantei, fiquei 6 anos e meio transplantado. Aí rejeitou, eu voltei para a máquina, estou 4 anos na máquina de hemodiálise. 4, 5 anos, não me lembro certo. Mas eu estou fazendo hemodiálise esperando outro transplante, né? É muito difícil ficar ali, porque acho que a gente vai enfraquecendo, chega uma hora que tu não faz mais transplante, porque você está fraco demais, não tem como fazer transplante, né? Então, a minha doença foi silenciosa, porque eu tinha diabetes, não sabia. A gente não vai a médico, né? Não sabia que tinha diabetes e pressão alta. Quando eu passei mal, já os rins não funcionavam mais. Aí a solução foi só a hemodiálise mesmo, né? Meu marido fez o transplante há 18 anos e está muito bem. Os meus filhos, tenho 2. O menino está na hemodiálise e a menina também. A minha filha já foi chamada 8 vezes para o transplante e não pôde fazer, porque não foi compatível com o dela. Demais, foi isso aí. Quando a gente começou, o meu marido, ele fez 4 anos de hemodiálise. Aí depois o transplante. Mas a gente passou muito trabalho, porque a gente não tinha nem noção do que era transplante.
que os doutores aqui em Bagé nunca tinham explicado para a gente. Aí eu comecei a pesquisar para saber o que era. Aí eu perguntei para os médicos que eles me explicaram, porque eu não tinha nem noção o que era um transplante. Eu achava assim, como é que vão transplantar uma pessoa? Né? De que jeito? Mas graças a Deus, fez 18 anos que meu marido está transplantado e está muito bem. Uma outra coisa também que costuma ser diferente entre o órgão a ser doado é a forma como esses pacientes são colocados na lista de transplante. Vou dar 2 exemplos. Transplante de rim e transplante de fígado. No transplante de rim, a lista se dá por compatibilidade. O que isso quer dizer? Vou exemplificar. Nós temos pacientes que entram na lista de transplante e 1 semana depois são chamados para o transplante. Ele deu sorte do rim que será doado, que foi captado numa doação, é muito compatível com ele. E aí se dá por ordem de lista na Central de Transplante do Estado. Tá? Por outro lado, a lista de transplante hepático se dá por gravidade. Existem scores de gravidade onde o paciente mais grave de todos vai para o topo da lista. Por quê? Porque não tem uma terapia hepática substitutiva. O paciente renal, se ele não conseguiu o transplante, ele está levando a vida dele com a diálise. Transplante hepático, se esse paciente mais grave de todos ele não recebeu o transplante, a chance dele falecer é quase que 100%. Além dos problemas de saúde, esses pacientes passam por uma verdadeira maratona. Além das limitações físicas, convivem diariamente com a ansiedade e a incerteza em relação ao futuro. É muito triste, né? Porque tu fica naquela tensão, né? Eu até, para ser assim, para ser 2 órgãos, até que foi rápido. Foi 2 anos e 8 meses. Mas eu sei de casos que há muito tempo estão na fila esperando, né? E isso aí é triste, né? Porque a pessoa fica naquela tensão ali esperando por um doador e não aparece. Isso é difícil por causa que a gente espera e a minha guria já faz 1 ano e o guri faz 4 anos que está na hemodiálise. Por causa que eles, não sendo transplantados, eles não têm uma vida normal. Muita coisa não pode fazer, muita coisa não pode, enfim, não pode nada, né? Trabalhar, nada disso eles podem. É complicado. Eu não aceitava, eu fiquei muito mal quando tive que voltar de novo para a clínica de não fazer hemodiálise. Os primeiros dias foram horríveis, não foi fácil. Mas a gente se acostumou com tudo, fazer o quê? Fazer hemodiálise, né? A sobrevivência da pessoa. Apesar dos índices estarem melhorando, ainda é alto o número de pacientes que morrem na fila do transplante. Para quem consegue receber a doação, o alívio é imenso. Tu sabe que foi uma emoção assim, ó, eu não sabia o que fazia. Quando me ligaram do hospital, aí disseram que os meus órgãos estavam vindo, que foi de Porto Alegre, né? Eu chorava, eu ria, né? Eu digo, vai melhorar a minha vida, né? Foi uma emoção muito boa mesmo. Eu estava no aniversário, acho que umas 3 horas da madrugada. Eu nem sabia, me chamaram, meu telefone estava desligado. E eles, a brigada soube aqui em Bagé, acionaram a brigada foi na minha casa, assustou minha mãe até, porque que foram, que bateram lá na casa dela, 3 horas da madrugada. Aí, um bom papel deles, né, foram lá, serviço muito bom. Aí a minha mãe tentou me localizar, aí conseguiram me achar. Aí eu saí às pressas, né, porque acho que o tempo é essencial, né, porque não tem que ser bem rápido o troço, porque acho que não dura muito tempo, né? O rim fora do corpo da pessoa, né? Tem que se transplantar rápido. Aí eu acionei já a saúde lá, que me levaram, foi a saúde que me levou, né? Aí eu fui eu e minha mãe, a gente se foi. A gente fica feliz, né? Porque
pouco de medo, mas feliz, né? Aí eu transplantei, o meu transplante durou 4 horas. Foi tranquilo, foi muito bom. Vale reforçar que essa felicidade só é possível através da doação. Sendo assim, converse com seus familiares e, se possível, transmita a todos o seu desejo de doar os órgãos e tecidos. Um único doador pode ajudar até 8 pessoas que enfrentam uma doença crônica. Dessa forma, apesar da forte emoção, é preciso pensar de forma solidária e, acima de tudo, confiar no diagnóstico médico. Vejo como a principal dificuldade é a família ter certeza que o doador está morto. Isso é um problema. Porque chegam lá, conversa aqui, chega lá do lado, mas ele está quentinho, doutor, ele tá respirando, ele está batendo no coração, como é que o senhor pode ter certeza que ele está morto? Esse é o grande problema. Eu diria assim, ó, que pensasse assim, né, que é para fazer uma boa ação, né? Porque ali quantas vidas de um cadáver, como diz assim, né? Quantas vidas pode salvar, né? Já que a gente não teve sorte com a pessoa, mas que quantas vidas ele pode salvar ali, né? É o que eu peço, né? Que as pessoas se pensem mais um pouco, né? E façam uma doação, né? Porque é brabo a pessoa estar esperando por um órgão assim, né? Então eu peço a ajuda de todo mundo, assim, tá? Sim, se conscientizar que ali é um corpo que está morte cerebral, geralmente morte cerebral quando doam, né? E aquele órgão, aquela pessoa que faleceu ali, ela pode doar para 8 pessoas, que só é tanta coisa, ele pode ajudar, né? As pessoas podem ajudar, as pessoas para sobrevida, né? Eu acho que tem conscientização, tem que doar para ajudar, doar, não pensar que vai ajudar pessoas. Na nossa experiência aqui, 100%, todas as famílias que fizeram a doação, quando terminou a doação, eles se sentiram reconfortados em fazer a doação. Tá? É um sentimento bom, né? Nós nunca tivemos aqui uma família que ficou revoltada depois do que aconteceu. Muito pelo contrário, todas se sentiram muito reconfortadas. A gente reforça sempre que, em vida, transmita essa mensagem para as pessoas próximas, para suas famílias principalmente, de que gostariam de ser doadora de órgãos, se um dia venham a falecer, e exista essa possibilidade, né? Porque a gente precisa da aprovação da família e é sempre um momento muito duro, muito difícil, e isso já tendo sido debatido e conversado antes, as chances de sucesso se tornam muito maiores, e sempre reforçando aquela frase que uma vida que se vai, muitas que ficam.